Essa é a cadeira City 150 da Husky. E eu vou falar um pouco sobre ela porque quando eu optei por comprá-la, eu não achei nenhum tipo de conteúdo na internet. Então, esse vídeo fica como um auxílio para as pessoas que estão cogitando comprar essa cadeira ou outros modelos semelhantes. Bom, eu já estou com ela há mais ou menos uma semana, então já dá para falar um pouco das características, pontos positivos e negativos que ela apresenta. Começando pelos pontos negativos, que na minha opinião são bem poucos. O principal que eu notei, falando para minha estatura, para o meu objetivo, tenho por volta de 1,70 e 65 quilos. Por conta do encosto de lombar dela ser fixado na cadeira, no caso ele é feito através de uma curvatura aqui no próprio encosto, não sendo ajustável, ele limita um pouco a profundidade do assento. Mais ou menos por volta de 3 dedos você vai perder por conta desse apoio de lombar fixado ao encosto. Mas ela tem um assento bem profundo, então acredito que acaba compensando e se você não tiver uma estatura tão alta, não vai ser uma perda tão significativa. Outro ponto negativo é pela sua coloração. Ela não é branca, tá? Como aparece lá no site da Kabum. Ela é um cinza claro, mas mesmo assim provavelmente vai sujar bastante e com certa facilidade. Então a manutenção pela limpeza tem que ser feita com frequência. Ela pode sujar tanto aqui na parte do apoio de braço quanto na parte da base, caso você apoie os pés ali. A questão do apoio de braço ser fixo, eu não vejo como um ponto negativo e sim como uma característica desse tipo de cadeira nessa faixa de preço. Só para deixar claro, quando eu comprei ela, eu paguei por volta de R$ 700 com frete, né? Então, nessa faixa de preço, é difícil você achar uma cadeira com regulagem de apoio de braço. E esses foram os pontos negativos, que como eu falei, são bem poucos. Acredito que ela tenha muito mais pontos positivos, então eu vou falar deles agora. Começando pela densidade da espuma do assento, que aparenta ser muito boa, não parece que vai marcar com facilidade, porque é horrível uma cadeira marcada aqui na parte do assento por uso. E com essa densidade de espuma, eu acredito que isso não vai ocorrer pelo menos em um curto prazo. Outro ponto positivo é o tecido utilizado aqui na parte do encosto, que é em mesh, o que possibilita um certo frescor aí em dias de calor, porque ele deixa passar mais o ar através dele e acaba não esquentando tanto, principalmente se você morar em lugares mais quentes. Falando da estrutura da cadeira, eu vejo ela como um ponto positivo. Apesar dela parecer uma cadeira de escritório simples, acredite, eu já sentei em outras cadeiras de escritório, já utilizei várias e em questão de rigidez e robustez da estrutura, nenhuma se comparou a essa. Ela não range, mesmo quando você senta com a rapidez um pouco maior, ela não faz nenhum estalo. Ela parece ser uma cadeira bem robusta, com materiais bons. Apesar do acabamento dela não ser premium, ela tem um pouco de rebarba, mas o material ele parece ser bem rígido. Mas como eu falei, eu não sou uma pessoa muito pesada, eu peso 65 quilos. Mas eu tenho um amigo de 100 quilos que utilizou essa cadeira aqui, ele veio aqui em casa. E ela não rangeu ou fez nenhum tipo de estalo. O pistão dela é muito bom pela sua faixa de preço. Ele é classe 3, o que possibilita uma maior carga sustentada pela cadeira. Então, acredito que não vai ter problemas quanto a isso. As rodinhas eu também vejo como um ponto positivo. É bem fácil de movimentar. Mesmo quando eu estou sentado, elas não oferecem resistência para movimentar a cadeira aqui pelo quarto. E de acordo com o site, elas são de 50 milímetros e possuem um deslize realmente bom. Bem diferente de outras cadeiras de escritório mais baratas que costumam travar ou até mesmo quebrar as rodinhas com pouco tempo de uso. Agora falando um pouco das funções da cadeira. Como eu falei, ela não tem regulagem de apoio de braço, mas novamente não vejo isso como ponto negativo a se dar pelo preço da cadeira, que não é elevado e é difícil achar outras cadeiras
com essa função nessa faixa de preço. Porém, ela tem a função básica de basicamente qualquer cadeira de escritório, que é o ajuste de altura, que é feito através do pistão. E ela tem também a função relax ou balanço, né? Que é uma reclinação que a cadeira faz para frente e para trás quando você aplica uma força aqui na região do encosto. Aqui tem a regulagem da função balança. Você pode deixar mais difícil ou mais fácil de reclinar a cadeira. De acordo com o que está no site da Kabum, ela reclina até 110 graus. E eu achei um ângulo bem bom, não é desconfortável, deixando a impressão de que a cadeira vai virar e não é muito raso. Então, quando você está assistindo um conteúdo só sentado na cadeira, é bem legal utilizar essa função e ela é bem implementada aqui nessa cadeira. Agora falando um pouco da montagem quando ela chegou. Eu achei a montagem fácil de se fazer, porém tem algumas contradições no manual. Elas não são graves, dá para você montar a cadeira tranquilamente, mesmo sem olhar o manual. Pelo menos eu não tive dificuldade. Na caixa já vem incluso as chaves Allen, que é nesse formato aqui, que você precisa para montar a cadeira. Algumas partes ali dá um certo trabalho para encaixar e parafusar corretamente no local, mas não é nada muito grave. Com um pouquinho de paciência, acredito que qualquer um consiga. Então, só para fechar o review, entre aspas, na minha opinião, é uma cadeira que sim, vale muito a pena. Fazendo um breve resumo, ela é uma cadeira robusta, confortável, bonita, apesar dessa ser uma questão subjetiva, e que oferece alguns diferenciais que outras cadeiras na mesma faixa de preço não possuem. Aqui, por esse valor que ela está no site da Kabum, eu falei que paguei cerca de R$ 700, porque aqui para minha região o frete ficou R$ 70. Ela vale muito a pena. Então, fica aí minha recomendação. Se você está procurando uma boa cadeira de escritório, cogite pegar aqui a Seat 150. E é isso. Valeu. Fui.